Essa história começa no final do século XIX, quando John Tijarda e Irene Tijarda resolvem começar uma vida nova em Detroit, Michigan. Em 1934, eles têm um filho chamado Tom Tijarda e esse menino ele começa a estudar na High School Bergman depois de um tempo, já crescido. E por fim, quando ele sai do ensino médio na High School Bergman, ele vai para a Universidade de Michigan estudar arquitetura. Lá na Universidade de Michigan, ele começa a estudar arquitetura e no final da faculdade ele faz o TCC, que é o trabalho de conclusão do curso. Depois que ele faz o TCC, a GIA estava assistindo o TCC dele e resolve contratar ele como estagiário da empresa. Quando a GIA pega ele tem que ir para a Itália, por causa que a GIA fica na Itália. E nesse ano de 1958, ele teve que abandonar, então abandonou a cidade de Detroit para ir para a GIA, lá na Itália, em Turim. E ele começa a trabalhar lá como estagiário. Uma década depois, no final dos anos 60, ele estava na GIA e a Ford pede para que o grupo de design da GIA, apresente ou forme, crie um carro esportivo para eles. A ideia de Tom foi, logicamente, fazer um carro baseado no Mustang, já que o Mustang já dava certo o design dele, aparentemente. Então o que ele fez? Faróis redondos, as faróis de trás tinham linhas horizontais, rodas cromadas, e ele era um desenho de carro coupé. E isso resultou no Ford Maverick. A palavra Maverick significa independência para o português. Ela significa independência. Então, o nome do carro, na verdade, em português é independência. Em 1969, ele é lançado no Salão de Automóvel de Nova York. E depois, começo dos anos 70, a Ford decide tirar ele lá dos Estados Unidos e vir com ele para cá, para o Brasil, para ver se ele dá certo. Ele deu certo. Em 1972, o Ford Maverick é anunciado aqui no Brasil e o piloto de corrida Emerson Fittipaldi, ele faz uma campanha de marketing para a Ford. Eu lembro que na propaganda, em reprises, porque eu tenho 23 anos, nas propagandas das reprises, tem uma propaganda em especial que Emerson Fittipaldi, ou um pouco antes ou um pouco depois do lançamento, ele desce de helicóptero na pista de Interlagos, vai até o Maverick e completa o circuito com ele. Em 1973, ele é lançado oficialmente. E em 1974, que já lançou a versão dele GT, a versão de luxo. A versão de luxo vinha com 6 cilindros e a GT 8 cilindros em V, com motor de 312 polegadas cúbicas. Quando ele foi lançado, em 1973, ele vendeu bastante. Em 1974, ele corre às 25 horas de Interlagos. Teve uma tretinha ali, em uma novelinha envolvendo Ford Maverick, Chevrolet Opala e Emerson Fittipaldi. Mas não vamos entrar em detalhe. O importante é que o nosso cara Maverick conseguiu correr às 25 horas de Interlagos. Depois desse episódio, em 1977, até 1977, o Maverick ele foi sendo fabricado, só que o povo começou a reclamar que o Maverick bebia muito. E o povo não estava errado. O Maverick, ele é um carro que foi feito para correr, ele é um carro esportivo, então ele tem que beber muito. Mas o povo não estava gostando. Então, o que a Ford fez? Ela fez um Maverick com a cilindrada menor. Ela fez um motor em linha de 6 cilindros e um outro Maverick com motor em linha de 4 cilindros. Ela só foi descendo o nível do Maverick. Em uma propaganda, em 1977, a Ford contratou alguns jornalistas. Um era da Folha de São Paulo, que na época tinha um outro nome. E esses jornalistas, uma jornalista, ela conseguiu fazer 10 km por litro numa Maverick 4 portas. E um jornalista fez 9,2 litros. É incrível. A gente não pode falar que os jornalistas estão errados ou que eles mentiram, porque o Maverick na época ele tinha um motor 4 cilindros e até o motor V8
Talvez se você andasse na lenta ou andasse um giro muito baixo, ele poderia chegar a essa marca. Os carros eles vêm com uma nova instrução dizendo até que taxa de rotação, até que giro do motor você pode trocar de marcha. Alguns carros hoje da Chevrolet falam que tem que trocar em 3.000 giros, outros em menos, mas se eles estavam mentindo ou não, a gente não pode julgar por causa da versão 4 cilindros do motor e também por causa dessa questão do giro baixo. Mas muita gente não acreditou muito. O tempo foi passando e o Maverick ele continuou dando problema com a gasolina. O problema não era o carro era ótimo. O problema é que o carro consumia muito combustível, ele bebia demais. Em 1979, infelizmente, a Ford teve que parar a produção dele aqui no Brasil, ele saiu de linha. Não fabricava mais Maverick em 1979, mas ainda assim continuava correndo com os antigos que já tinham na pista de Interlagos. Em 1980, na década de 80, na década de 90, surgiu a Nissan, um carro da Nissan, que era um SUV, chamava Ford Maverick lá na Austrália, e não me pergunte por que isso aconteceu, mas aconteceu. Tem revistas mostrando isso. O tempo foi passando e o Ford só foi valorizando. O Ford Maverick, ele hoje, em 2020, está custando mais de 100 mil reais. E a tendência dele provavelmente é só aumentar. Com certeza vai chegar uma marca que ele não vai subir mais. Mas é muito pouco provável que ele saia da boca do povo. Em 2017, o criador dele, o Tom, ele morreu vítima de um câncer e não foi de causas naturais, infelizmente, foi vítima de um câncer. Essas coisas acontecem, infelizmente. Ele já estava bem idoso, mas não foi de causas naturais, foi por causa do câncer. Em 2018, houve uma corrida de Hot Wheels em Interlagos. Ford Maverick também estava lá. Era um carro preparado por brasileiros, um carro um pouco diferente. Não era um carro de época, mas era um carro preparado do nosso tempo. E ele correu essa corrida de Hot Wheels. Bom, e essa aí é a história do nosso cara Ford Maverick, o filho perdido do Mustang. Se você gostou, olha a descrição aí. Se você tem interesse em montar carros antigos, nós temos um curso aí para montar o seu Ford. E nós temos também um curso de mecânica para aqueles que também desejam aprofundar no assunto, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.